Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe seja não imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo, Erasto. Ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Feche a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão de alguém do seu lado, por favor. Aperte a mão dessa pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Glória a Deus. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós te glorificamos uma vez mais. Uma vez mais o seu povo está reunido de pé diante da sua presença. Uma vez mais queremos ver os seus oráculos serem revelados sobre nós. Uma vez mais queremos ouvir, ó Pai, o trepidar da sua glória se manifestar aqui. Queremos ouvir o ribombar das suas trombetas tocarem sobre a sua Shekinah. E se a sua nuvem puder se aproximar de Camboriú, deste ginásio uma vez mais, seremos gratos a Ti. Antes que eu comece, Senhor, a dar esta palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que ao redor deste ginásio, num raio de 5 quilômetros, onde houver uma entidade maligna manifesta agora, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá aqui. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tem o crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar agora e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, anjos especiais, anjos de fogo, Senhor, que eles tragam brasas tiradas do seu altar e comece a esparramar aqui agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora, 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 meu Senhor. Tu não precisas do homem para nada, tu és onipotente. Então mostra a sua onipotência uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, levante um dedo de profeta para cima comigo. Escolha alguém do seu lado, aponte para o irmão ou para a irmã e pergunte para ele: trouxe lenço? Diga ao outro: trouxe lenço? Diga: não trouxe. Prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, a manga do vestido, porque receberemos hoje um batismo de quebrantamento nesse lugar aqui. Só quem crê nisso, aquele grito de glória que acompanha esse congresso sempre. Eu abri a minha Bíblia hoje na epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, na verdade, não escreveu apenas uma carta a Timóteo. Ele escreveu 3 cartas a ele. A primeira carta que ele escreveu foi a carta aos Efésios, da qual Timóteo era pastor daquela
santa e abençoada igreja. Isso no ano 60, ano Domini, depois de Cristo. Timóteo passava por uma dificuldade grande naquela igreja e por revelação divina. Estando Paulo a centenas de quilômetros longe, aprisionado em Roma nesta época, já pensando que a sua vida estaria se esvaindo depois daqueles dias, Paulo pega sua caneta e de próprio punho escreve uma carta a Timóteo, dando a ele ânimo para permanecer firme na fé. E ele deixa um conselho àquela igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. A carta não chegou na mão de Timóteo 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Foram vários anos até chegar à mão dele. Porque nesse interim, Timóteo é solto, Paulo é solto, melhor dizendo, e o Senhor o leva até a Macedônia. Estando ele agora na Macedônia, enviando mais uma vez as palavras que Deus lhe havia dado àquelas igrejas que ele havia plantado, ele escreve então a primeira epístola a Timóteo, dando a ele força, robustez, dizendo a ele para não deixar ser levado por palavras mais, acreditar no ministério que o Senhor havia lhe dado, porque para isso ele havia sido chamado. Estamos agora no ano 64 depois de Cristo. Neste interim, Paulo é preso. Quando Paulo está preso, por volta do ano 66, um ano antes da sua morte, o Senhor o compele mais uma vez e ele sente dores por dentro. E antes que ele pegue uma caneta para escrever a sua terceira carta, recebe a visita de um presbítero chamado Tíquico, que pertencia à cidade de Éfeso e que estava passando por Roma para fazer algum tipo de comércio com as madeiras que haviam naquele lugar. Paulo entrega as 2 primeiras cartas na mão de Tíquico e diz a ele: entregue na mão do meu filho Timóteo, que é filho de Eunice, neto de Lloyd. Esse garoto me viu na toda a sua caminhada, me teve como a presença masculina em sua casa, e ele é o meu filho, a quem eu muito amo. Quando Tíquico zarpa com seu navio e vai embora para a cidade de Roma, o Senhor traz ao espírito de Paulo um medo, uma ansiedade natural, porque o imperador de Roma, que agora está possuído por Satanás, começa a lançar sobre todos aqueles povos que haviam se convertido a Cristo um terror. Ele coloca bem de pé o seu grande coliseu e transforma as arenas do coliseu em lugares de trucidade. Pegam os nossos irmãos em Cristo e os lançam lá para serem comida de leões. E não eram leões como esses que nós vimos por aqui hoje, desses que a gente encontra no circo do Beto Carreiro. Eram leões gigantescos. Alguns dizem que tinham quase 3 metros de comprimento e em estatura de pé derrubavam qualquer tipo de gigante. Leões esfomeados, que transformaram a carne dos meus e dos seus irmãos no seu subsídio, que transformaram o seu sangue na sua bebida. Mas cada gota de sangue caída naquele coliseu brotou, e as árvores do Senhor foram frondosas, e o seu jardim cresceu sobre a terra. Pensava eu que também seria feito como foi feito com os demais, que caíram na mão de Nero, que era um maluco, insano, um déspota sem coração. Mas o Senhor me livrou da boca do leão. Mas o Espírito Santo começava a avisar Paulo que os seus dias estavam findando. E quando os seus dias começam a se findar, o medo da morte é natural. O medo da ansiedade que bate à porta é natural. Só quem não tem coração, só quem não tem sangue nas veias, não se emociona ou não fica atormentado diante da possibilidade da morte. Se você nunca teve a morte batendo a porta da sua casa, você talvez não possa sentir ou imaginar o que aquele homem estava sentindo. Eu me lembro que certa vez, vindo do estado do Rio de Janeiro, indo para o aeroporto, vinha do interior para a capital, nós sofremos um acidente de carro, no ano de 2000 isso. E o acidente foi violento, batemos a 120 km por hora numa descida em uma daquelas serras de Teresópolis, e eu acordei caído fora do carro, momentos depois, com o rosto inchado, com a boca toda dilacerada. E quando eu respirei, era como se entrasse agulhas dentro do meu corpo, porque os órgãos parecem ter se movido lá dentro. Na hora eu só pensei em 2 coisas: na minha família e na minha fé em Deus. Eu, parece que por instinto, chamei a minha mãe. Imagine um homem já com quase 30 anos de idade na época, gritar pela mãe. É isso que acontece quando estamos diante da morte. O seu Cristo, o meu Senhor, quando esteve diante da morte, também teve reações assim. Foi ele quem disse aos seus discípulos mais chegados, a Pedro, Tiago e a João, embora tenha levado todos junto com ele, só aos 3 ele havia dito assim: a minha alma está angustiada até a morte. A sensação da morte provoca terror e medo. E Paulo, aquele guerreiro que não era gigante na estatura física, mas sim no seu espírito,
um homem de 1,5 m, que tinha suas debilidades naturais, que tinha o seu espinho na carne, que tinha as pessoas que lhe amavam e aquelas que lhe odiavam. Vendo que a morte se aproximava, lembrou do seu grande filho Timóteo e escreveu para ele as suas últimas palavras. Dizem por aí que as últimas palavras de um grande homem têm que ser escritas em um papel, têm que ser coladas em algum lugar, têm que ser gravadas, porque dizem que a melhor palavra do homem não é aquela do seu começo, mas sim aquela do seu final. A última epístola que Paulo escreve a Timóteo, a última carta que ele escreve a toda a igreja é esta. Nós estamos diante do epitáfio de Paulo. É Paulo dizendo os seus últimos sentimentos. E quem não pode se sensibilizar com ele, por favor, tape os ouvidos para não ouvir. Mas eu vejo o grande homem de Deus agora escrevendo a Timóteo, dizendo assim: eu sinto saudade das suas lágrimas, de quando choravas comigo, ou por me ver ter sido preso, ou nas orações enquanto eu caminhava. Eu sei que muitas pessoas me abandonaram na hora da minha maior luta. Ninguém se levantou em minha defesa. Aqueles que estavam comigo apostataram da fé, abandonaram todos os princípios que eu havia pregado. Do meu lado ficou apenas Lucas, e daqui a pouco eu volto para a história de Lucas. E apenas para o seu filho Timóteo, a quem ele não via há quase 10 anos, ele diz assim: Timóteo, filho, passa em Troade antes de vir para cá e pega a minha capa. Traz a minha capa, por favor. E logo lá na sequência dos versículos do final, Paulo está explicando porque é que ele precisava da capa. Timóteo, vem ter comigo antes que o inverno se aproxime. Repita comigo: antes que o inverno se aproxime. Vai lá, 1, 2, 3, mais rápido. Mão direita para cima. Coloque a mão nas costas do seu irmão, faz um carinho nele e diga para ele: você precisa de uma capa antes que o inverno se aproxime. Aperte o cinto, porque vamos decolar dentro da palavra do Senhor agora. Eu imagino o desejo de Timóteo, pastor Luiz Antônio, de ter podido ter levado aquela capa para Paulo. Paulo não estava preso em uma prisão comum. Ele não era um preso comum. Ele estava dentro de uma masmorra. Repita essa palavra comigo que eu quero que você memorize ela: masmorra. Não fale mais forte: masmorra. Na Bíblia Sagrada só 3 homens foram para as masmorras: José no Egito, Jeremias e Paulo. A masmorra era a pior de todas as prisões. Só ia para dentro de uma masmorra, irmão Reuel, aquele que havia cometido algum delito contra um grande homem, contra o governo, contra o imperador. Só ia para dentro de uma masmorra aquele que havia tocado em alguém que era muito próximo ao imperador. José, quando foi levado para uma masmorra, foi levado ali porque, segundo a história da mulher do amigo de Faraó, ele havia tentado contra o pudor dela e não havia acontecido nada daquilo. Na masmorra não há luz. Na masmorra não há janelinha para o preso ver o sol nascer quadrado. A masmorra era feita bem nos recônditos de um palácio, no subterrâneo. Por estar bem no fundo de um lugar, ela era úmida, fétida, triste e muito fria. A vida de um homem dentro de uma masmorra não passava de 3 anos, porque automaticamente o seu pulmão era atingido por uma tuberculose. 2 anos e 6 meses depois, dentro de uma masmorra, era automático escarrar sangue. Por isso que José foi arrancado da masmorra com 2 anos lá dentro. Por isso que Paulo passou 2 anos na masmorra e, apelando para a lei dos romanos, ele foi arrancado de lá. E quando voltou para aquele lugar, o Senhor permitiu que ele fosse morto de outra forma, para não morrer com aquela maldita tuberculose dentro do peito. Paulo, durante as noites que estava aprisionado, sentia o frio e a umidade. E a única saudade que ele tinha era daquela capa. A capa que o acompanhou durante muito tempo. A capa que o Senhor havia lhe dado por intermédio da mão de uma das irmãs que tanto eram gratas ao serviço do Evangelho. E agora o apóstolo Paulo pede a Timóteo: Timóteo, filho, traz a capa para mim, porque o inverno está se aproximando. Se as últimas palavras de um homem são as suas palavras mais fortes, eu queria muito ter ouvido a palavra de alguns deles. Dia 24 de dezembro passado, agora de 2005, às 9h35 da manhã, na minha casa, o telefone toca e eu, brincalhão como sempre, atendo o telefone rindo e termino chorando. E a mãe me liga dizendo que o meu avô materno havia morrido. Meu avô, com 84 anos, já tinha muita idade, mas era o homem que foi a figura paterna que cresceu ao meu lado e que me deu um pouco da cultura e da sabedoria que eu recebi. Mesmo sendo um homem truculento, violento, um bêbado desenfreado, era um homem que eu tive como pai. Sempre que eu podia ir até a casa da minha mãe, ria muito com ele, conversava com ele. Ele era um homem muito severo, muito sisudo,
No dia 24, quando aquele homem morreu, eu fui com a minha mãe para sepultarmos, véspera de feriado, todo mundo abre o cemitério rápido, porque ninguém quer passar um Natal em luto. Quando eu vi o corpo do meu avô descendo a sepultura, aconteceu algo comigo que não aconteceu nem no enterro do meu pai. Eu fiquei descontrolado. Era como se um pedaço de mim estivesse indo embora. O meu sobrenome não é do meu pai, era do meu avô, Feliciano. Quando eu vi aquele velho de quase 1,80 m, debruçado dentro de um caixão, aquele paletó de madeira com seus cabelos brancos, o rosto murcho, chupado, seus dentes amarelados, eu olhei para o caixão e disse: vô, conversa comigo, me deixa uma última palavra, me deixa uma daquelas palavras que todo mundo quer ouvir para nunca mais esquecer. Mas ele se foi, e eu não ouvi nenhuma de suas palavras. Saí correndo por dentro daquelas tumbas do cemitério. Não me chame de louco, qualquer dia desse pode ser que aconteça com você. Sentei em cima de uma daquelas lápides e chorei, mas chorei convulsionadamente, dizendo assim: Deus, e agora? Não tem mais nenhum mestre na minha casa, nenhum pai, eu não tenho mais nenhuma figura paterna. Nesse momento o Senhor me envolveu e disse: você recebeu um pai agora melhor do que eles. Você já tinha, mas agora vai dar mais valor em mim do que neles. Serei o seu pai, porque eu te adoto por filho sempre. Anote aí nas suas páginas de que eu não te abandonarei jamais. E as últimas palavras do seu avô eu vou te fazer lembrar. E naquela tumba eu me lembrei da última vez que estive conversando com meu avô Lúcio. 8 meses antes. 8 meses antes do meu avô morrer, eu entrei dentro do quarto dele, olhei para a carinha dele. Eu nunca havia falado de Cristo para ele, ele não dava liberdade. Era um homem muito severo, muito sisudo. As pessoas da minha família sempre temeram a ele. Mas quando eu olhei para o meu avô já indo, morrendo, 8 meses atrás, eu voltei, saí da minha casa. Quando eu estou no portão, o Senhor disse: volta e fala do meu amor para ele. Eu disse: mas Senhor, meu avô não vai aceitar. O Senhor disse: volta. Eu já preparei o coração dele. Sentei do lado dele, comecei a conversar, contei uma historinha, contei uma piada para alegrar o coração dele. E quando ele estava sonhando, disse: vô, o senhor conhece Jesus? Ele olhou para mim e disse: é claro que eu conheço, olha a imagem dele aqui no meu quarto. Eu disse: não, vovô, aquele ali está preso há 2000 anos. Eu quero que o senhor conheça o Jesus que mudou a minha vida, que transformou meu coração, que me deu alegria. E de repente uma coragem entrou dentro do meu peito, e eu fui falando o amor de Cristo para ele. Eu vi aquele velho de 84 anos derramar suas lágrimas pela primeira vez na vida, e ele dizendo assim: por que você não me falou disso mais cedo? Por que você não marcou uma audiência comigo mais cedo para falar desse Cristo? É tão gostoso ouvir isso. Marco, eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui. Me conta mais da história desse Jesus. E eu fui envolvendo ele na história. Daqui a pouco eu disse: vovô, o senhor tem coragem de fazer uma oração comigo? Ele disse: como é que é isso? Eu disse: o senhor pega na minha mão o que eu falo, o senhor repete. Feito? Ele está feito. E eu fiz a oração do pecador. E quando ele entregou o coração dele para Cristo, na última palavra ele não conseguiu soltá-la, porque a sua voz estava embarragada em lágrimas. E quando eu estava saindo do quarto, ele disse assim: obrigado, filho, obrigado. Eu agora tenho paz dentro da minha alma e do meu coração. As últimas palavras que eu tenho dele são essas. Eu já perdi outras pessoas na vida também. Há alguns anos atrás nós perdemos o que seria o nosso segundo filho, um menininho. O pai não quer ser pai de um menino. Eu sempre chegava em casa, colocava a mão na barriga da minha esposa e ele se mexia todo lá dentro. Eu não sei se ele ia ser jogador de futebol ou um crente do Pentecoste, porque dava chute até. E eu falei um dia desse: Jesus, por que eu não ouvi a voz do meu filho? O Senhor disse: aí ele conversou com você através dos chutes. Você lembra? Ainda sinto o toquezinho do pé dele. Eu digo: Senhor, de fato, as últimas palavras de um homem valem mais do que as suas primeiras palavras. Eu tenho 33 anos de idade e me chamo de veterano aqui no Gideões. Parece que eu sou um velho, bem velho mesmo. E eu acho que eu estou ficando assim. Eu conversava com o pastor Luiz Antônio ontem e dizia para ele: parece que eu estou ficando velho. Estou envelhecendo porque eu não sou mais aquele pregador de 8 anos atrás. As minhas mensagens parecem ter tomado mais consciência. São mensagens diferentes. Há muito tempo atrás eu gostava somente de grito, de pulo e de barulho. Até que um dia Deus me parou diante de um garoto na igreja e o Senhor perguntou: pergunte para ele se ele gostou da mensagem. Eu disse: gostou, garoto? E ele quase disse: foi a melhor mensagem que eu ouvi. E o Senhor me mandou perguntar para ele: pergunte quem é que você pregou, onde é que você leu. E quando eu perguntei, o garoto disse: pastor, eu nem sei o que o Senhor falou, eu só sei que foi o melhor culto que eu participei. Eu estou sentindo tudo aqui. E o Senhor disse para mim naquele dia: o cristianismo não é uma religião apenas de sentir, tem que ter o seu lado racional, tem que ser edificado. Não basta apenas barulhos que nós pulamos, gritamos, saímos correndo e amanhã estamos prontos a sermos tapados pelo diabo lá fora. Eu quero barulho, quero grito, e no final eu quero que isso aconteça. Mas eu quero edificar a sua alma e o seu espírito, porque Deus tem muito mais para isso.
Há alguns anos atrás, me perdoe a todos os companheiros que fazem isso, talvez o que o senhor fale com vocês, que falou comigo. Eu pegava uma barreta gigante numa mão e uma outra barreta gigante na outra, e dava, e batia sem pena e sem piedade, principalmente nos pastores, a quem eu já pedi perdão alguns anos atrás aqui. Bati demais em crentes, falando coisas grosseiras até, no ímpeto de ver o povo pular e gritar, porque eu achava que estava sendo profeta, e mal sabia que profeta não é só para isso. E quando eu estava um dia pregando em uma outra cidade, uma anciã muito simples chegou e me disse assim: pastor Marco, o senhor sabe por que o povo grita quando o senhor bate? O senhor sabe por que o povo pula quando o senhor fere? O senhor sabe por que o povo brada quando o senhor faz qualquer coisa assim? Eu disse: é porque Deus está falando? Ela disse: não, é porque é todo mundo hipócrita. Quando o senhor bate, ninguém veste a carapuça. Todo mundo olha para o Deus: essa mensagem é para aquele lá, ó. Essa mensagem é para aquele outro lá. Essa mensagem é para aquele que está ali. Ninguém veste ela. Por isso o povo grita, alguns gritam para escorregar da carapuça. Mas são mensagens que cá para nós acabam não edificando, porque o que machuca não traz prazer. Agora, quando vem uma mensagem direta do céu, quando uma lágrima cai dos nossos olhos, quando um crente como esse vai sair daqui a pouco soluçando, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, você nunca mais se esquece daquela mensagem. Eu quero profetizar que estamos num tempo de bater sim, mas não a gente que está aqui. Quem está aqui não precisa apanhar aqueles que pregam contra este evento, precisa apanhar aqueles que não conseguem colocar os pés aqui e ficam nos dizimando por aí. Precisa apanhar, não são os que vêm para essa festa, estão aqui atrás orando por nós, são aqueles que estão nas reuniões internas, tentam destruir esse movimento. Quem precisa apanhar é Satanás. Por isso hoje eu vou pedir para Jesus tirar as espadas de fogo das suas mãos. Vou pedir para ele colocar um bate, uma luva de boxe de fogo na sua mão. Nós vamos nocautear Satanás, e só Satanás. Essência que necessitamos. Quando eu olho para os homens que fizeram parte deste mundo e deixaram as suas últimas palavras, eu tenho que me recordar de homens que achavam que eram intocáveis, que eram inatingíveis, como Frank Sinatra, o grande ator de Hollywood. Saiu na revista Times as últimas palavras de Frank Sinatra. Ele disse uma frase curta e morreu: eu perdi, I'm lost. Disse ele: eu perdi. E eu parei algumas horas para meditar por que é que aquele homem havia dito isso. A sua lápide vai receber essas palavras. O seu epitáfio é esse: eu perdi. Eu disse: como pode um homem que arrebanhou corações, que fez filmes de Hollywood, que cantou para grandes autoridades, que namorou as mais belas mulheres, que teve tudo que um homem pode querer em sua vida, perder? E o Senhor disse para mim: ele percebeu que perdeu o brilho da sua vida, percebeu que o brilho da sua estrela acabou. Ele mal sabia que nem era uma estrela, era só um planeta, como a lua. A lua brilha lá em cima, mas ela não tem brilho próprio, é o reflexo do sol que bate sobre ela. Quem foi a lua disse que a terra brilha com um azul colorido demais. A terra não tem brilho próprio, porque ela não é uma estrela, é um planeta. É o reflexo do sol que bate nos oceanos e deixa ela toda azul. Maldito seja o homem que pensa ser uma estrela. Não há estrela, nós somos planetas. O nosso brilho vem do reflexo do sol da justiça. Enquanto ele brilhar sobre nós, haverá isso. Frank Sinatra pensava que tinha brilho próprio, mas era o brilho das pessoas que o aplaudiam, que gostavam de ouvir a sua voz, que gostavam de olhar os seus olhos azuis. Quando a sua robustez física caiu por terra, ninguém quis mais nunca escutá-lo. Quando Getúlio Vargas, presidente desta nação, foi morrer, tirou a sua própria vida, segundo a história, ele deixou uma frase célebre: eu saio da vida para entrar na história. Saio da vida para entrar na história. Ele entrou na história do nosso Brasil, sim. Frase célebre. Morreu como sendo alguém corajoso, que enfrentou todo tipo de retaliação e não se demoveu do seu lugar. Não sei até quando pesa tudo isso. Estou citando para você frases de homens que passaram por aqui. João Ruiz, o grande mártir boêmio na Alemanha, que quando estava para morrer,
já colocaram sobre ele madeiras até o seu pescoço. O arcebispo daquela terra olha para ele e diz assim: você pode negar o seu Cristo para se ver livre de todo esse fogo? E ele diz assim: eu quero agora selar com o meu sangue tudo aquilo que eu disse com os meus lábios. Ninguém pode apagar aquilo que eu preguei. Quando acenderam a chama sobre o corpo dele, o crepitar das chamas que consumiam aquela madeira, por mais alto que fossem, eram simplesmente embutidos dentro de um buraco, porque do meio das chamas ele cantarolava um hino dizendo: Deus, abre as portas do céu para que eu vá, e que todos os que estão me olhando não percam a visão do céu. Estaremos juntos aí em cima a qualquer dia desse. Frases célebres que marcaram o tempo. Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi foi um homem que inspirou nações, inspirou até o líder político negro americano Martin Luther King. Mahatma Gandhi, antes de morrer ao lado de suas duas sobrinhas, parou um homem na frente dele com uma camisa caqui, uma calça azul, tirou um revólver e deu 3 tiros sobre ele. Um tiro no peito, um no estômago e um na virilha. Quando ele recebeu aqueles 3 tiros, ele caiu no chão gritando em indiano: Rei Rama, Rei Rama, que significa: ó Deus. O dia que eu li estas frases deste homem que recebeu o prêmio Nobel da Paz e conseguiu apaciguar a ira dos britânicos contra aquele lugar, usando a lei da não força, eu perguntei: Deus, a que Deus ele estava dizendo? Qual era o Deus que Gandhi estava dirigindo essas palavras? A que Deus ele estava aqui pedindo misericórdia? Porque ele ensinou os seus filhos a adorarem a ratos, a adorarem baratas, a adorarem vacas, a adorarem o Deus Krishna. Eu perguntei: Deus, a qual Deus ele estava dizendo? E pensei: oxalá esse homem esteja falando ao Deus dos cristãos. A história diz que ele conheceu o cristianismo, ele gostava de ouvir as palavras de Cristo e usava em suas pregações. Mas a história também diz que um dia ele entrou dentro de uma igreja na Inglaterra com seus 18 para 19 anos de idade, e sentado num banco no fundo da igreja, nenhuma pessoa se levantou para dar um lugar melhor a ele. As mulheres tiravam as suas crianças de perto dele, porque todo indiano tem uma cor meia parda, não é negro nem branco, é uma cor acinzentada. Como todo indiano gosta muito de incensos, o incenso que ele havia usado o dia todo ainda estava impregnado no corpo dele, e aquele cheiro acabava incomodando as pessoas. Diz a história que ele passou uma noite inteira ouvindo o pastor pregar, e quando terminou o culto, ele não se deixou envolvido pelo preconceito que estava ao seu lado. Ele olhava o pastor e dizia: quando terminar eu vou falar com ele. Mas ele não conseguiu se aproximar do pastor, não deixaram ele falar com o pastor. O pastor disse que ele tinha que arrumar uma entrevista com ele para outro horário. Gandhi, se vendo agora compelido a não atingir mais o pastor, sentou no último banco da igreja. Era uma noite fria na Inglaterra, como uma noite de inverno com muita neve. Ele agora sentado no último banco da igreja, percebe o diácono apagando as luzes e convidando todos a saírem de dentro da igreja. E ele diz ao diácono: eu não tenho para onde ir, eu acabei de chegar de viagem. O senhor tem um lugarzinho para eu dormir? E o diácono disse: não, não temos. O senhor tem uma roupa para me dar? O diácono disse: não, não temos. O senhor tem um prato de comida para me dar? E o diácono disse: não, nós não temos. Isso não é problema nosso, senhor. Se retire, porque o senhor é só mais um pedinte que passa por aqui. A história diz que Gandhi naquele dia dormiu do lado de fora da igreja e cobriu-se com jornal, como o pastor Adeildo contou a sua história aqui ontem. Ele contava dele e eu lembrava da história de Gandhi. A diferença é que Gandhi, expulso de dentro da igreja, voltou revoltado para a Índia. Chegou na Índia e disse: queridos, o Deus dos cristãos não é como os deuses que nós temos. Eles pregam aquilo aqui que não podem viver dentro do seu coração. Gandhi morreu com 3 tiros no peito. Um dia o Senhor vai permitir que todos nós estejamos perto dele, para ouvir o seu julgamento diante do trono do meu Deus, num lugar que não será terra nem céu. E eu quero que você enxergue naquele dia, e talvez se lembre das pregações que estamos falando aqui. Quando Gandhi ser conduzido até diante do trono, com 2 anjos fortes ao seu lado, e ele diante do meu Cristo ter que dobrar o seu joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E eu quero que você agora tente imaginar Jesus olhando para ele dizendo: oh Gandhi, você teve chance, teve uma oportunidade, e por que não me aceitaste como Salvador? E eu quero que você imagine ele olhando para os cantos daquela grande multidão de branco. O pastor que estava naquela igreja pregando e não pôde atendê-lo vai estar lá com certeza. A mulher bonita que tirou os seus filhos de perto dele também vai estar lá.
O diácono que estava naquela igreja e não deu a ele um lugar para dormir também vai estar lá. Eu quero ver Gandhi procurar no meio da multidão onde estão aquelas pessoas e dizer: eu tentei, mas não me deixaram, não me deram um lugar para dormir, não me deram uma coisa para comer, não me deram algo melhor para fazer. E Jesus era assim: infelizmente, eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. E vermos abrir à direita ou à esquerda um buraco com um cheiro mal de enxofre, e a alma de Gandhi será tirada lá dentro, e ele entrando lá dentro gritando: eu tentei, mas não teve ninguém que me ajudou. E atrás dele você vê pelo menos 40 milhões de africanos que aprenderam com o animismo as histórias de Gandhi e passaram a adorar animais, vindo logo atrás deles. Eu estive na África uma vez e assisti através da televisão a adoração ao deus rato. Você talvez nunca tenha visto isso. Imagine um templo gigantesco, caravélico, caindo aos pedaços, e um monte de pessoas do lado de fora com bandejas e pratos, colocando no chão. E de repente alguém começa a cantar um mantra, cantarolar alguma coisa, e o cheiro do leite diante do sol vai exalando. E daqui a pouco ratos e ratazanas do tamanho de gatos vão saindo daqueles lugares e vão subindo em cima daquelas pessoas, e subindo em cima daqueles leites, e começam a beber, e começam a defecar e a urinar. E quando termina todo aquele ritual, os ratos voltam para dentro das suas casas, e de repente as pessoas se levantam com o sacerdote e começam a dançar e a gritar: o nosso Deus nos visitou. Eu quero que você veja mulheres pegando aquele leite misturado com fezes e urina de animais, dando na boca das suas crianças, e o repórter perguntando: por que a senhora faz isso? E ela diz: porque pai Gandhi nos ensinou que o espírito dos deuses habita nos ratos. A urina e as fezes deles são a essência da vida que os nossos filhos precisam. Eu quero que você imagine no dia do juízo, quando 40 milhões de negros africanos, pequenos, grandes, velhos e novos, acorrentados diante de Jesus, dobrados os joelhos, e Jesus dizendo: aparta-te, aparta-te, aparta-te de mim, um a um, caindo dentro de um buraco sem tamanho, simplesmente porque Gandhi teve a infelicidade de congregar numa igreja de aparência, onde as pessoas mostram uma coisa que não tem e pensam ser aquilo que não são. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agora conclamar a você, para que não despreze nem o menor e nem o maior, para que você não faça acepção de pessoas porque a sua patroa é rica ou porque o seu funcionário é um pobretão. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que ao sair destes gideões, a glória da essência missionária bata no seu peito e você abra as comportas do céu sobre eles. Deus vai fazer um movimento de salvação dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, e podemos profetizar que o Brasil será do Senhor Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus, faça e dê. Quando eu vejo meu irmão Paulo pedindo a Eutico: traga a minha capa, ou melhor, pedindo a Timóteo: traga a minha capa, eu fiquei imaginando por que a capa tinha que estar em Troades. A capa de Paulo estava em Troades naqueles dias, porque Paulo havia feito um grande trabalho naquele lugar. Paulo amava a cidade de Troades com muito coração. Ele havia estado lá por mais de uma, 2 vezes. E aquela capa trouxe pelo menos 2 grandes milagres para o ministério de Paulo. Diga comigo: 2 grandes milagres. Não, um pouquinho mais forte. Diga: 2 grandes milagres. Diga para o seu irmão: prepare para ouvir 2 grandes milagres. Muitos de nós ouvimos sempre falar de Lucas, o médico amado. Muitos de nós sabemos que Lucas escreveu um evangelho e Atos dos Apóstolos. Poucos de nós sabem como Lucas foi salvo. Poucos de nós conhecemos a história da salvação de Lucas. Eu acho que isso era muito interessante e importante falarmos aqui. Lucas, o médico amado, era grego por natureza, vindo de uma família abastada, passou parte da sua adolescência dentro do Egito aprendendo medicina. Sabia tudo sobre a complexão do corpo humano, a anatomia. Falava tudo sobre os ossos, sobre as cartilagens, sobre os nervos, sobre a pele. Falava tudo sobre os órgãos internos e sobre aquilo que estava na externidade. Lucas havia aprendido muito bem sobre isso. Mas foi em uma viagem de Paulo, numa daquelas que a Bíblia Sagrada diz que ele foi arrastado para fora de um lugar como se estivesse morto. A tradição original deste texto diz que Paulo não saiu andando como está escrito na nossa Bíblia. Ele caiu como morto e arrastaram ele como morto. Em uma tradição nossa diz que ele saiu andando. A história diz que ele foi arrancado para dentro da casa de um irmão abastecido de poder e glória. Quando Paulo está dentro da casa desse irmão, como que está de coma, alguém manda chamar um médico grego que estava naquele lugar de passagem. Era Lucas.
Lucas se aproxima de Paulo, olha para o corpo dele, pequenino, caído, e começa a fazer os anteparos. Há quem diga que quando Lucas olhou para ele, na situação toda, cheia de hematomas e purulando as suas feridas, ele grita e pergunta: de que batalha vem esse soldado? E alguém diz: nem queira saber, porque a batalha dele é muito grande. E ele diz: eu estou brincando, ele não tem estatura de soldado, tem 1,5 m. Os pretorianos têm 1,80 m, 1,90 m. E alguém que estava acompanhando pode dizer assim: o senhor não sabe, mas ele é um grande soldado. Ele não pertence às fileiras de soldados do exército da terra, ele pertence às fileiras dos soldados do exército do Senhor Deus. O capitão do exército desse homem nunca perdeu uma batalha. E Paulo cuida não um dia, e Lucas cuida não um dia de Paulo, não uma semana, mas vários dias que seguiram a seguir. E as pessoas que entravam dentro do quarto para visitar Paulo, do lado de Lucas cuidando, sempre liberavam uma palavra dizendo assim: quando é que ele vai voltar para nos contar aquilo que ele deixou pela metade? E as orelhas de Lucas de pé. Todo grande cientista, ele é muito curioso. Lucas com as suas orelhinhas antenadas de pé, e alguém na sala, dentro do quarto, dizendo assim: olha, ele disse para nós que conhece um homem, que se no corpo não sabe dizer, que se fora do corpo também não sabe dizer, que foi assunto ao céu e viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Eu imagino Lucas por dentro dizendo: que história é essa? Homem que saiu da terra e foi morar no céu. Mas passa um primeiro dia, pense no segundo dia, alguém entrando lá dentro assim: ei, quando é que Paulo vai voltar em si? Ele começou uma mensagem e não terminou. Ele disse que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O coração vai batendo mais forte. Entra outra pessoa e diz assim: olha, sou parente dele, não precisa ficar esmolando nem fazendo tendas, é um homem abastado, a nossa família é rica, mas a gente vai falar com ele e diz assim: fiquem tranquilos, eu sei tudo e sei também não ter nada. Eu sei padecer por necessidades e sei viver uma vida abastecida. Nada me separa do amor de Cristo, nem a profundidade, nem a altitude, nem a lateral. Ninguém, não tem homem, não tem anjo, não tem demônio que me separe do amor deste Cristo a qual eu tenho servido. Eu imagino que Lucas, com seu espírito todo curioso, não vê a hora daquele homem acordar para ter um diálogo com ele. Isso acontece um belo dia. Paulo abre os olhos. Eu imagino Lucas dizendo: bem-vindo ao mundo dos vivos. E Paulo dizendo: onde eu estou? E Lucas dizendo: você foi pisoteado por homens que te jogaram pedras, foi arrastado. Me chamaram como médico para cuidar de você. Estou aqui diante de você agora, fique tranquilo, você vai ficar bom. Paulo levantando, segurando as suas costelas, dizendo: não, moço, eu não posso parar, eu tenho que continuar a minha trajetória. E Lucas dizendo: mas você não pode, eu sou médico, ainda não posso te liberar. Ele dizendo: doutor, me deixe viajar e pregar, porque senão eu morro. E Lucas dizendo: você não pode, você está ainda sob cuidados médicos. E Paulo gemendo: ai. E Lucas dizendo: está vendo, você está gemendo, você não pode sair. E pode dizer: não, doutor, eu não estou gemendo aqui pelo meu corpo, eu estou gemendo pelas almas. Ai de mim, se não anunciar o evangelho de Cristo Jesus. É isso que eu estou gemendo, e por isso eu estou falando aqui. E logo depois, ninguém segura o coração de um missionário mesmo. Lucas olha para eles assim: olha, tudo bem, o senhor vai sair? Vou. Eu estou aqui de passagem, andando aqui por essa terra dos gentios, sou grego, posso lhe acompanhar nas suas viagens? E Paulo dizendo: é claro que pode, só que você vai correr um grave risco. Do que? De acabar ficando como eu. Eu imagino Lucas dizendo: eu sou vacinado, eu tenho anel de formatura, terminei o meu curso de doutorado em medicina no Egito, nada pode me tocar. Fique tranquilo que eu já estou aqui fortemente preparado e anestesiado contra as suas palavras. Eu só quero sondar, eu só quero usar o meu espírito curioso de cientista para anotar. Posso? É claro que pode, vamos embora. E Lucas vai, e é exatamente no capítulo 16 adiante de Atos dos Apóstolos que Lucas investe nessa caminhada com Paulo. E quando ele chega em Troades, quando ele chega bem naquela cidade de Troades, tinha que ser ali, Paulo resolve dar um sermão em uma casa. A notícia esparrama e vai chegando gente apinhada por todos os lados. E de repente, dentro daquela casa, uma multidão incontável de pessoas e mais gente do lado de fora. Pessoas estão pelas janelas, e um garoto está sentado na janela por nome Eutico. E Paulo envereda pregando. A mensagem dele não foi meia hora, nem 1 hora, nem 2 horas. Era meia-noite, o apóstolo estava pregando. Haja
palavra, haja pulmão e haja unção de Deus na vida dele para segurar a multidão até aquele horário. Quando ele está terminando a sua mensagem, despenca da janela Eutico, que cai deliberadamente do lado de fora, quebra o pescoço e acaba morrendo. As pessoas o levantaram morto, começa a gritaria lá dentro. Eu imagino pessoas dizendo: onde tem um médico, onde precisamos de um médico. E Lucas, mais do que pronto, levanta a mão dizendo: eu sou médico, estou acompanhando aquele rapaz que está falando ali, deixa que eu cuido do garoto. Lucas chega perto do Eutico, olha para ele, está com o pescoço roxo, purulando pelos ouvidos, purulando pelo seu nariz, boca sangrando, e dizendo assim: olha, infelizmente eu não sei quem é a família desse rapaz, mas a medicina que eu estudei me autoriza a dizer que ele morreu. Ele está morto. Podemos assinar o atestado de óbito. Nisso a multidão vai abrindo espaço, ninguém vê por cima do pescoço, porque o pregador era muito pequeno. Ele vem atravessando 1, 2, 10, 100 pessoas até chegar lá perto de Lucas. Vê Lucas olhando para o rapaz cair no chão e diz: Lucas, o que está acontecendo? Lucas olhando para Paulo dizendo: moço, eu não tenho nada a ver com a sua vida, Paulo, mas se eu fosse você eu sumiria daqui agora, porque as pessoas já te apedrejam quando te ouvem pregar. Quando a notícia esparramar na cidade que esse garoto morreu na sua pregação, você está perdido. E Paulo olhando para Lucas com um sorriso, dizendo: calma, doutor, o que é que o senhor está dizendo? Paulo, eu sou médico, eu já testei aqui, não há pulsação, o pescoço dele está mole, está quebrado, ele acabou de morrer. E Paulo dizendo: calma, doutor, o senhor acha que eu ando desprevenido? Eu não ando só com um doutor que cuida do corpo, eu ando com um doutor que cuida da alma e do espírito. Ele está aqui do meu lado. Mas Paulo, Lucas, mas só viemos nós dois. Oh, meu amigo, calma. Esse médico, ele vive dentro de mim e tem uma extensão dele no céu. Me dá licença, qual é o seu diagnóstico, Lucas? Ele morreu. Deixa eu perguntar para o meu médico, deixa eu telefonar para o meu médico. Eu imagino Paulo saindo de canto, pegando o seu telefone celular espiritual e ligando para o telefone de Deus, que tem número, é 3332. 33 é o capítulo de Jeremias, 3 é o versículo que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Os dois são dois joelhos no chão. Está agora ele de joelho no chão, telefonando para Jesus. O que eu acho mais lindo é que o telefone de Jesus nunca está fora de área, não acaba a bateria, não tem que falar com secretária. Agora o telefone dele também tem aquele PIN, tem aquele Call ID, que quando você liga identifica. Por isso que muitas pessoas entre nós não recebem a resposta, porque quando liga Jesus ali, e olha quem está ligando aqui, não quero conversa com esse aqui, porque ele está me devendo em alguma área da sua vida. Agora quando liga alguém para ele que é íntimo dele, ele atende na hora, não toca duas vezes, fala na terra e diz: fala aí, meu filho, o que é que você está precisando? Eu já vou te responder. Paulo diz: Senhor, eu tenho um probleminha aqui. Um médico da terra falou que aquele garoto chamado Eutico morreu. O que é que o meu médico diz? Paulo, ele está dormindo. Muito obrigado, senhor. Desliga o telefone, levanta para o doutor Lucas. Fica assim não, o garoto está dormindo, eu só vou acordá-lo agora. Lucas está apavorado, dizendo a todo mundo: eu não conheço esse homem, ele é maluco assim mesmo, eu nunca vi esse rapaz na minha frente, com licença. Paulo pega a sua capa, agassura banagai. Era frio, meia-noite do lado de fora. Ele estende as suas asas sobre o corpo do rapaz e deita sobre ele. Aperta o seu peito e diz assim: Eutico, ressuscita, volta à vida. E o pescoço troncado cai em direita, os olhos se abrem, um atixim deve ter saído da boca dele. E a minha Bíblia diz, pelas palavras de Lucas, não foram poucas pessoas que ficaram assombradas com aquilo que estava acontecendo ali. Todos tiveram que reconhecer que o Deus daquele baixinho era um Deus de poder, de virtude e de milagre, de graça. Eu vejo dois milagres em Troades. Primeiro, um pecador que se arrepende, porque Lucas, quando olhou para aquilo, disse assim: Paulo, não dá. Eu estudei tudo, eu sei até trazer uma ressurreição através de boca a boca. Talvez com um choque forte no peito eu posso fazer o músculo como o coração voltar a funcionar. Mas me desculpe, trazer um morto que tudo estava parado à vida tem que ser um poder maior do que o da medicina. E Paulo disse: eu te falei que se você andasse do meu lado, você veria coisas que ninguém nunca
nunca viu. Este é o poder que eu estou apresentando. Lucas se abraça com Paulo, se converte ao cristianismo e nasce ali um dos mais poderosos homens que Deus teve na sua terra para escrever para nós a bela história da igreja cristã. A capa que estava sobre Paulo trouxe um calor sobre o corpo daquele morto. E vamos falar agora aqui sobre esses dois pontos que nós temos que aplicar na nossa vida. Eutico não é um tipo de morto comum. Eutico não é um tipo de pessoa triste e simplesmente que se aparece num culto de uma vez por outra. Eutico foi um cristão que naquele dia escolheu um péssimo lugar para ficar, para adorar a Cristo como seu Salvador. Ele escolheu uma janela, e quem está na janela está olhando para dentro ou está olhando para fora? Quem está na janela está com a sua percepção para dentro ou está com a sua percepção para fora? Aquele que está na janela está titubeando entre dois caminhos. Deus essa noite quer falar com todos aqueles que estão aqui, estão pelo meio do caminho. Deus está falando com aqueles que estão em cima da sua janela espiritual e não sabem para onde olham. O Senhor diz para você: saia desse lugar e entre na posição que o Senhor te quer. Se alguém te expulsou do seu lugar dizendo que o seu lugar é a janela, desça hoje, olhe para quem disse isso e diga para eles: o que é meu, ninguém pode me tomar. A minha posição é aqui dentro. Por favor, não titubeie em dois pensamentos, porque isso pode custar muito caro a sua vida. Segundo, quem está fora do lugar pode receber para si aquilo que não é para receber. O que fez Eutico cair dali de cima não foi a pregação de Paulo, que era chata e comprida como uma espada, nada disso. O que fez Eutico cair lá de cima foi o cheiro da fumaça que saía de dentro dos candelabros, foi o cheiro da fumaça que saía de cima das velas. Quando a fumaça ia subindo, ia tremendo, ia subindo, Eutico começou a aspirar aquilo e foi respirando, e foi respirando, e foi ficando meio tonto e acabou tombando lá de cima. Quem conhece a arte do sacrifício na igreja sabe muito bem que quando nós damos a Deus um sacrifício e o Senhor derrama sobre ele fogo, a fumaça que sobe não é para homem sentir, não é para homem receber. Esta fumaça de glória tem que subir até a graça da eternidade divina. Só Deus pode receber. Esse é um dos graves problemas do homem, receber uma glória que não pertence a si. Eu quero hoje, em nome de Jesus, convidar a todos aqueles que estão em destaque para que deem um passo atrás e peçam para que a glória do Senhor se manifeste à sua frente. A glória do Senhor vai puxar o nosso carro espiritual para frente, e nada e nem ninguém vai fazer o seu ministério parar, explodir ou eclodir. A glória do Senhor nos basta, porque precisamos estar na posição certeira. A segunda parte é Lucas. Lucas era a pessoa que não era cristã, mas estava perto. Quando ele viu manifestar de Deus na vida de Eutico e trazer a vida sobre aquela capa que Paulo estava usando, ele acabou se convertendo a Cristo. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que este ano de 2006 não será e não terminará de forma comum. É um ano onde um derramar da unção de Deus será tão grande e poderosa que pessoas que agora não são, antes do Natal serão. Pessoas que agora não têm, antes do Natal terão. Eu disse na sexta-feira que este mês comemora-se o centenário da descida do Espírito Santo nas Américas, através do que Deus fez lá na Rua Azusa. O que Deus derramou naquele dia foi a presença da sua glória sobre aquele lugar, e aquilo se manifestou até os dias de hoje. Quando eu olho para esta capa de Paulo, eu não quero pregar aqui uma inovação, não quero falar aqui sobre uma capa ungida, nada disso, mas eu quero falar sobre o símbolo da capa. Quando o cego usava a capa autorizada por Roma, aquela capa, quem olhasse para ela entendia, era uma capa que tinha autoridade, era revestida de poder dado por alguém que tinha, e ele podia exercer aquela função que ele estava completando ali. Todas as pessoas que tinham aquela capa sobre os seus ombros podiam fazer. Alguém pregou aqui durante esses dias sobre a capa de Elias. Quando a capa de Elias repousou sobre Eliseu, Eliseu recebeu uma autoridade que lhe foi conferida. Capa fala de autoridade e de poder. Quando Paulo disse: Timóteo, traz a minha capa antes do inverno, Paulo estava dizendo: precisamos de uma autoridade antes que o frio bata nas nossas casas. Precisamos de poder. Traga uma capa de glória, traga um revestimento de autoridade. Você que entrou aqui dentro hoje não pode voltar para casa do jeito que entrou. Eu prego sobre isso há vários anos. Eu quero que o Senhor coloque fogo nos seus pés, que este fogo vá subindo sobre os seus troncos, que ele chegue até o alto da sua cabeça, e que você, ao abrir a sua boca, não fale palavras de língua portuguesa, fale línguas de autoridade de fogo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar que a unção que desceu
há 100 anos sobre a rua Azusa vai escolher a sua casa nesta noite, vai escolher o seu ministério esta noite, vai revestir a sua vida nessa noite, porque Deus tem um novo mover sobre a sua história. E podem se levantar quem quiser, podem maldizer o quanto quiserem maldizer, podem vir bombeiros do inferno para apagarem este fogo, não poderão apagar, porque a glória do Senhor não vem da horizontal, ela vem da vertical, está chegando aí. Eu gostaria que você levantasse a mão direita para o céu comigo agora, colocasse ela no ombro do seu irmão com carinho e respeito, chacoalhasse ele até ele ficar irritado, quem sabe acordar ele. Diga para ele: você precisa deste revestimento hoje. Diga: você precisa e acredita. Diga: você precisa, acredita, então vai receber. Chacoalhe o seu irmão até ele se irritar. Vai receber. Eu não sei quem ficou com a capa de pau, mas eu quero orar para que essa capa esteja sobre nós aqui hoje. Eu quero profetizar aos pregadores que estão aqui: nós não precisamos morrer para nossa capa cair na mão de alguém. Eu posso te dar a minha se você quiser, mas tem que aguentar o peso da responsabilidade. Não vai haver mortes, vai haver o derramamento da unção de Deus, e o Senhor vai nos curar. Quando eu olho para os pregadores que estão aqui nesse púlpito e os cantores, muita gente se pensa especial, pensa que receberam uma estrela na testa e ninguém de nós recebeu. Na verdade, recebemos capas espirituais de autoridade. Quando eu vejo o pastor Vanderlei Casseliano pregar, quando eu vejo o pastor Júlio Ribeiro pregar, quando eu vejo o pastor Benhuro, o pastor Paulo Marcelo, quando eu vejo alguns aqui pregarem, eu vejo a unção de Apolo sobre eles. São homens que têm uma autoridade, como o pastor Jean tem, nas palavras proféticas, falam com uma eloquência tremenda. Quando eu vejo o pastor Cizino, quando eu vejo você, eu vejo a capa de Paulo sobre vocês, na unção missionária. Receberam um revestimento missionário. Quando eu ouço Lauriette, Elaine de Jesus, quando eu ouço Amanda cantar, os cantores que estão aqui, eu vejo a unção de Gedutum sobre vocês. Quando eu vejo Matos compor e cantar, eu vejo a unção de Asaf para escrever músicas. Nada novo na terra, recebemos essa unção. E se nós recebemos, quem diz que você não pode receber? Quem diz que você não pode receber? Eu tenho pregado todos os dias da minha vida. Um dia desse, em uma convenção, me pararam e disseram assim: você não pode falar isso. Eu digo: eu posso, porque a Bíblia me afirma. Disseram assim: pare de dizer que não precisa de uma consagração humana para ser. E eu repito: homem não consagra ninguém. Falo de novo: homem não consagra ninguém. Repito: homem não consagra ninguém. Quem consagra é o Senhor. A unção vem lá de cima, ela desce lá de cima. Se o homem aceitar, bem; se não aceitar, vai ter que te engolir, porque a glória será tremenda. Esta unção é transferível. Grite no ouvido do seu irmão: é transferível. Eu pregava alguns anos atrás nesse mesmo púlpito e reclamávamos que no Brasil nós não tínhamos muitos pregadores. Hoje não podemos reclamar, né, pastor Luiz Antônio? Temos demais, temos muitos agora. Agora vai ter agenda para todo mundo, e vai aparecer a mais gente, e vai aparecer a mais gente. Vai aparecer tantos pregadores aqui que nós vamos ter que exportar alguns para fora. Eu profetizo em nome de Jesus que as igrejas que não conhecem esse poder conhecerão através da sua vida, porque Deus te dará, Deus te dará. Precisamos desta capa de glória antes que venha o inverno. Precisamos desta glória antes que venha o inverno, porque o inverno é uma desgraça. O frio do inverno, ele endurece. Diga comigo: o frio do inverno, ele endurece. Endurece corações, endurece igrejas, endurece líderes, endurece homens. Ficam tão frios e congelados que eu tenho que soltar os meus jargões. Ficam tão frios e endurecidos que a língua fica como uma língua de aço.
uma boca de ferro, um queixo de concreto e o corpo paralisado como uma estátua de museu. Eu profetizo que quando você sair daqui, a capa da unção de Deus vai sobre ti. Quem estiver duro vai amolecer, vai haver um derretimento espiritual na sua igreja. Ei, você que congrega numa igreja chamada siberiana, você que congrega numa igreja onde só tem iceberg humano, você que congrega numa igreja que o único milagre que acontece é cair flocos de gelo lá dentro, se prepare, porque você vai levar a capa naquele lugar. Não vai haver mais frio naquele lugar. Vai derreter. Meu Deus, tem gente que já começou a derreter. Já estou ouvindo até aqui em cima, estou vendo muita gente derretendo já. Comece a derreter, Senhor. Vai ficar quente, mais quente que a fornalha de Nabucodonosor. Vai queimar. Quando o inverno se aproxima, as pessoas se isolam. Característica de países europeus: ninguém é amigo de ninguém. Ninguém fala com ninguém, se isolam. Vamos colocar um ponto final nisso aqui. Eu amo os Gideões, porque Gideões é uma obra interdenominacional. Eu não estou pregando aqui para assembleianos só. Tem gente de todas as denominações aqui. E escute o que eu vou dizer. Deus não tem monopólio de povo. Deus nunca aprovou o isolamento. Se Jesus descesse hoje aqui e você perguntasse para ele qual igreja ele iria congregar, eu nem vou te dizer qual é que ele ia dizer, viu? Só para você não ficar atormentado e atribulado. Vivemos um tempo onde que o Espírito procura são corações que querem. Eu pregava alguns dias atrás na igreja do pastor Joel Holder, que aqui está, um ano retrasado. No púlpito da igreja dele eu recebi um garoto com uma camisa, e ele veio me dar de presente a camisa, e eu achei que era uma camiseta de algum congresso de jovens. E ele chegou e disse: pastor, trouxe essa camisa para o senhor, porque o senhor é o nosso pai na fé, nossa grande inspiração. Eu disse: que igreja você é? Quando eu abri eu tomei um susto. Igreja Apostólica Romana, movimento carismático do setor tal. Eu disse: como é, garoto? Me conte essa história que eu quero ouvir aqui. Ele sentou do meu lado e disse: pastor, eu estava ouvindo uma fita sua aqui. Um amigo meu me escutou falar em línguas. Ele era crente da Assembleia de Deus e ouviu eu falar em línguas e disse: essa sua língua aí não presta, não é de verdade. E eu fiquei bravo. Eu disse: não, eu não posso te explicar direito, mas eu tenho um professor que vai te explicar. Deu uma fita minha para ele, ele levou para casa, sentou na frente da televisão e começou a assistir. Ele disse que sentiu uma ira tão grande. No meio da mensagem ele levantou para ir lá e destruir a televisão. Quando ele levantou da televisão, saiu um vácuo quente, uma força de Deus que bateu sobre ele e jogou ele na cama. Ele levantou apavorado. Quando foi gritar: ai meu Deus, saiu línguas estranhas de verdade, como essas que nós falamos aqui dentro. Ele ficou apavorado, não conseguia parar de falar em línguas estranhas. Quando a língua dele voltou, ele pegou o telefone tremendo, ligou para um amigo dele e disse assim: ei, vem aqui, você é o segundo aí que vem aqui, que tem uma coisa para te mostrar. O amigo dele entrou e disse: o que é? Ele disse: ó, eu não vou nem te contar, escuta a fita desse homem. No meio da mensagem, no lugar que eu falava sobre imitação, quando ele ficou irritado, ele levantou também para ficar irritado igual o outro. E ele disse: pastor, o que saiu da televisão e me pegou, saiu e pegou ele também. Ele foi batizado com o Espírito Santo de verdade, começou a orar em línguas de verdade. Pastor, hoje nós estamos com um grupo, ele apontou lá no meio do povo, 100 jovens batizados com o Espírito Santo. E eu disse: por que você não sai de lá e vem para cá? Ele disse: pastor, vocês aqui já são salvos. Lá na nossa igreja tem 1 milhão para ser salvos. A gente fica lá, a gente já não aceita mais Maria como a nossa salvadora. A gente não quer mais o batismo por aspersão, queremos batismo agora como vocês são batizados. Estamos pregando o evangelho como o senhor pastor. Tem um monte de garoto da minha igreja lá que compraram suspensório só para imitar o senhor, pastor Marcos. O senhor é o nosso pai. Eu falei: Jesus de Nazaré, o que eu prego dentro das minhas igrejas não cai fogo nem de graça. Eu estou pregando e tem gente fazendo oração de macumbeiro. Não usa, não dá, não força, não ajuda, humilha ele. E lá eles estão dizendo: Jesus, manda o pastor vir pregar aqui, porque queremos fogo. E eu profetizo em nome de Jesus: se a sua igreja não te quiser, outra igreja vai querer, mas o fogo da capa do Senhor vai lá. Vou profetizar. Quem tem juízo, levante as mãos para receber. Eu profetizo que cada crente aqui nessa noite, obreiro ou não obreiro, leigo ou pastor, receberá uma unção nesta segunda-feira tão forte, tão tremenda de Deus, que não vão sair daqui como carne e osso,
vão sair como brasas de fogo tiradas do altar. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor vai incendiar. Você crê, recebe, fecha a mão, põe no peito, dá um pulo para cima e dá na cara do diabo. Não estou aqui para contar biografia, mas eu gosto de falar isso para motivar, para te estimular. Se passar na minha banca ali à direita e os piratas deixarem, você vai encontrar em pelo menos 25 mensagens novas, cada uma delas pregada em igrejas que você jamais imaginou que um assembleiano colocaria o pé para pregar. Terminamos uma campanha na Igreja Batista da Lagoinha, diante do trono. Pastor Marco Feliciano diante do trono, 4 semanas de adoração. Tem algum mineiro aí ainda? Tem algum mineiro? Alguém ficou sabendo disso lá? Na 3ª semana precisamos parar a campanha. Mais de 10 mil pessoas na rua. A prefeitura de Belo Horizonte interditou. O pastor Márcio Valadão, o reverendo, disse: Marco, minha filha Ana Paula junta gente aqui para ouvir música. Meu filho André também. Nunca em toda a história nenhum pregador, que olhe que já veio grandes nomes aqui, tivemos isso. Ele olhou para mim e disse: filho, você tem uma graça diferente. O que é que você tem? Eu bati a mão nos meus ombros e disse: eu tenho uma capa sobre mim, pastor Márcio, uma capa de glória, de avivamento, que os olhos humanos não podem ver. Tanto é que comigo, relação homem, pastor Márcio, só tem 2 sentimentos: ou as pessoas me amam, ou as pessoas me odeiam. Quem me ama é porque aceita meu ministério, quem me odeia é porque morre de inveja. Eu quero convidar você para receber o que Deus me deu. Percebe? Eu nasci aqui, eu saí daqui, eu fui pisoteado aqui, eu fiquei sem comer, sem beber aqui. E a fome que Deus tinha dentro do meu coração era tão grande que um dia eu disse: um dia eu chego lá, nem que seja empurrado, nem não interessa. Eu falei: Deus, eu não tenho voz, não tenho tamanho de pregador, não tenho jeito, mas eu quero que aqueles lá em cima tenham. Deus falou assim: você quer? Então recebe. Eu recebi, o peso está aqui. Hoje são 53 nações no mundo pregando, um programa de televisão em rede nacional. Temos aí um Instituto Teológico com 1.400 alunos, um site com mais de 1.600.000 visitas. E Satanás beija o meu pé, Satanás tem que andar debaixo dos meus pés. A unção de Deus vai ser tremenda. Quem quer esta capa antes que chegue o inverno? Quem é que está sentindo o inverno chegar? Quem é que está sentindo o inverno chegar? Meu amado companheiro, ouça-me, Deus lhe dará uma unção nova para a sua igreja hoje. Vai acontecer com vocês, muitos aqui hoje. Deus me disse enquanto eu orava hoje, o que aconteceu com Moody quando Chicago pegou fogo. Moody entrou na presença de Deus e disse: Deus, eu só saio daqui para um púlpito de uma igreja se a sua glória vier de uma maneira nova sobre mim. Caiu tanta glória sobre Moody que ele rolou no chão, pastor. Rolou no chão de um lado para o outro, até ficar entalado debaixo de uma cama, porque ele era um pouquinho fortinho. E ele teve que dizer: Deus, tira de mim um pouco desta unção, senão eu vou morrer. Vai acontecer com ministérios aqui. Vai haver uma explosão ministerial na sua vida, como você nunca antes viu e nem depois haverá. Este é o ano do derramamento da potência do Espírito Santo de Deus. Deus manda dizer para você que o inverno já passou, o tempo de cantar chegou, o tempo de adorar chegou. Deus quer levantar uma geração de gansos espirituais. Ai, Jesus, o que eu falei agora? Eu repito, Deus quer levantar uma geração de gansos espirituais. Eu disse o quê? Espirituais. Diga aí de novo, 1, 2, 3. Olha para o irmão e diga: o pastor não está louco. Eu fui impactado com um presente que eu ganhei esse ano de um amigo, um livro, A Filosofia dos Gansos. Eu fiquei assombrado. Eu falei: Jesus, nós temos que aprender muito com essas aves. São aves que não amam frio. São 147 espécies de gansos no mundo, em todos os continentes da terra, menos no continente frio da Antártica. Não há nenhum ganso no meio da neve, porque são aves que precisam do calor. E quando o inverno vem se aproximando, um deles se levanta. Não andam com crachá no peito, não andam com nomenclatura de homem, nem uma estrelinha na testa. Um deles se levanta e começam a cantar.
começam a soltar o seu balido, o seu barulho, começam a gritar, a grasnar, se levanta e sobe bem alto, e quando ele está lá em cima, ele plana, bate, ele abre as suas asas, a capa. Quando começa a bater asas e a grasnar, os gansos vêm atrás dele. Você já viu revoada de pássaros? Não é apenas ganso, todos os pássaros voam em V. Você já viu isso? Já reparou isso? Já se perguntou por que eles voam em V? Por que eles não voam em linha reta? Por que não voam um atrás do outro? Voam em V. Primeiro, que o V é o V da vitória. Então, V daquele que é verdadeiro. Segundo, eles voam daquele jeito porque é como a ponta de uma flecha. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar uma bala. Veja a ponta de um avião, é assim também, porque ela rasga, corta toda a barreira na frente. O primeiro ganso vai atrás e a força das asas dele abre um vácuo. O vácuo é tão grande que o ganso que vem atrás dele começa a bater asas e não precisa bater com tanta força como o que está na frente. O que vem atrás vai diminuindo a força. Quando estão num grupo pronto, eles economizam 71% de energia para bater as suas asas. Quando eles estão voando forte, porque toda a força está no líder que está aqui na frente. Deus não precisa de muitos homens de nome, Ele precisa de alguns aqui que tenham coragem de liderar. Deus vai levantar você na sua congregação, Deus vai levantar você no seu ministério, na sua convenção. Deus precisa de um para guiar. Se você levantar voo, fique tranquilo, pode não ser muitos, mas alguém vai te seguir. Pastor, e não cansa? É claro que cansa. Aí vem a majestade dos gansos. Quando o que está na frente começa a cansar, ele grasna de forma diferente. Isso é científico. Ele sai da posição dele e vai lá para trás. E o outro que estava com mais tranquilo lá atrás vem para frente e puxa o bando todo. E eles vão se revezando até deixar o inverno para trás. Eu profetizo que vai acontecer isso nos nossos ministérios, pastor Abílio. Pastores, evangelistas itinerantes que estão aqui, nenhum de nós vai deixar o outro para trás. Nenhum de nós, Paulo, nenhum de nós vamos atropelar. E outra, quando um desses gansos é atrovejado lá em cima, quando é atormentado o Reuel, quando um deles sai porque adoece, 2 gansos fazem escoltas, ficam do lado desse ganso, pastor Luiz Antônio, até ele sarar. Se ele não sarar, eles sepultam ele e voltam para o bando. Mas o soldado ferido não fica sozinho. Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui, que vai parar o tempo onde nós vamos parar de dizer: você viu quem caiu? Você viu quem tombou? Chegará o tempo que vamos dizer: você viu quem Deus levantou? Você viu quem o Senhor colocou de pé? E já está chegando. Tem algum aqui que pode me ajudar a puxar a força? Levantemos voo nesta noite. Não tem nada pior do que o pregador estar na frente, tentando puxar o grupo inteiro. É muito peso. E ele fica sozinho batendo as asas. E não vem ninguém atrás para dizer: está na hora de trocar de lugar. Pastor, e o que acontece quando eles percebem que está diminuindo o ritmo? Todos os que estão atrás começam a grasnar, começam a gritar, incentivando o que está na frente a ir. Quando você vê que um pregador não está conseguindo ir, irmão, grite. Abre a porta do céu sobre ele. Abre o céu, você não sabe a batalha que está aqui em cima agora. Anjos e demônios. Demônios estavam sorrindo até alguns minutos atrás, já começaram a chorar. Vão sair desdentados, banguelos, vão sair cortados, aprisionados. E os santos anjos de Deus vão glorificar a Cristo. Quem acredita nisso, tire o pé do chão para adorar. Cada um Deus tem um ministério, o meu é esse: colocar você de pé e falar que vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero deixar claro uma coisa que me escute: sonho de crente não é como o sonho do ímpio. Crente não sonha de forma racional. Crente delira. É delírio.
Pastor Marco, mas eu ouvi alguém dizer que não estava preparado para falar a palavra. O sonho do crente é um delírio. O que é um delírio? É uma visão de uma loucura. O que foi que José viu? O sol e a lua e 11 estrelas diante dele. Isso não é delírio? É um sonho racional? É delírio? Quando você viu o filho mais novo de uma casa pegar mais peixes sobre os seus ombros do que todos os seus irmãos mais velhos? O menino só sabia comer e dormir. É delírio? Meu irmão Ezequiel na frente do rio Quebar olha para cima e vê uma roda de fogo de um lado, uma roda de fogo dentro de outra, homens com 4 rostos. O que é isso? É um delírio. Se você não está pronto para delirar, não está pronto para receber este avivamento que eu estou pregando aqui. Isto aqui é loucura, é sonho de maluco, mas é sonho que Jeová vai realizar. Mais uma vez, agora que o seu irmão acordou, levante a mão, pegue ele pelo ombro, mas com força. Acorda ele, chacoalha até ele ficar irritado. Diga para ele, delire. Diga, delire. 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 Delira. Deus derramará sobre o seu ministério a unção dos Is. Seu ministério será insuperável, ilimitável. Seu ministério será insubstituível. O céu será insubstituível. Deus te dá um poder que não deu a ninguém. Recebe. Deus não disse que ia te dar um hino, Alexandre, e não te deu o hino. Deus não te deu um paralítico, levantou. Quem segura Deus? Quem? Deus não disse que ia te colocar aqui, Ele te colocou. Quem é que vai impedir? Eu profetizo em nome de Jesus: o inverno pode bater na porta, pode se aproximar, mas não vai chegar. Uma lufada de ar quente vai envolver a sua vida, como envolveu a minha vida alguns anos atrás dentro da Vila Tatu. As pessoas me olhavam de cima para baixo dizendo: você não vai, não chega, não acontece. Aí Jesus disse assim: agora para te enxergar vão ter que pôr binóculos nos olhos, porque você vai voar acima das estrelas. Sai da frente, Satanás! Ouça-me! A armadura não. A armadura não quero de ninguém. Quero não, pastor Abílio. A armadura não. Mas a capa eu quero. Eu quero a capa. Eu quero. Tem alguém que quer? Tem alguém que quer? Então pega ela. Pega. Recebe. É sua. Tudo é possível que crer. Você está olhando, não é para um pregador, é para alguém que representa você. Eu sou você aqui. Você vai chegar aqui. Não, você vai passar daqui. Você vai estar estampado nas páginas dos jornais desse país. Eu vou assistir o seu programa de televisão. Eu vou dividir públicos com você fora do país. Eu vou assistir o lançamento do seu CD em rede nacional. Não deixa o inverno chegar. Eu quero ouvir os gansos cantarem. Quero ouvir os gansos grasnarem dizendo: não parem, não parem, não parem. Hoje eu estou na frente, os pregadores estão na frente. Amanhã é você, amanhã é você. Grite para mim, diga: não pare, não pare, não pare, não pare. Cuidado ao tocar em alguém. Depois que o pastor Luiz Antônio orou por mim aqui, impôs as mãos dele sobre mim, eu virei pastor. Eu era evangelista, pastor. O senhor orou por mim, eu virei pastor. Tomei pastor, meio evangelista, não sei mais o que eu sou.
dia eu vi um pessoal falando mal do pastor Benny Hinn, dizendo assim, ele sopra nos. Eu falei, mano, não queria que ele soprasse em mim não, queria que ele cuspisse em cima de mim. Se o sopro dele tem aquele efeito, imagina o cuspe dele, Marcos. Se os ossos de um profeta morto traz de volta aquele que morreu, imagine o que Deus vai fazer hoje, quando esses homens aqui estenderem a mão sobre vocês. Haverá uma unção de prodígio e maravilha. O inverno não vai chegar. Nós vamos simplesmente pegar toda a glória que o Senhor deu a estes brasileiros e vamos esparramar pelos quadrantes do planeta Terra. O Brasil vai exportar avivamento, glória e missões. Quem crê nisso, dê um grito de glória. Eu tenho medo do pastor Cizino colocar a mão em mim. Tenho, como profeta. E eu perder toda essa vocação que eu tenho, ficar louco e ir lá para a África como missionário. A unção é transferível. Agora que tem gente aqui que tem essa chamada e vai receber hoje, vai. Eu pregava na Alemanha, na cidade de Munique, há alguns meses atrás, numa mesa de restaurante, pastor Cecílio. Estávamos eu, alguns pastores e um atleta que joga naquele país. O irmão foi lá numa banca, numa mesa em cima do restaurante e trouxe um jornal. O jornal todo em alemão, todos começaram a chorar. E eu não entendi o motivo. E eu pedi para que alguém me mostrasse o que estava acontecendo. Na foto da capa do jornal, havia um pastor de terno e gravata, dando as mãos a um sacerdote romano. E eu falei, por que vocês choram? Aí disse, a manchete aqui está escrito: Igreja Luterana pede perdão ao romanismo por todos os pecados de Martinho Lutero. Sabe o que significa isso? Você não conhece a história? Somos filhos espirituais de Lutero. Lutero é o protestante mais famoso da história. Cabra macho. Mandaram uma carta dizendo que a alma dele estava encomendada ao inferno. Ele pegou, rasgou e queimou em praça pública, dizendo: o meu nome não está escrito em cartas feitas por mãos humanas, está escrito no livro da vida que está no céu. A Alemanha clama por um avivamento. Simplesmente não há protestantes mais. Fundiram uma só igreja, com todos os santos, com todos os ritos. Você já ouviu falar da cidade de Éfeso, a quem Paulo pregou a sua carta? Numa pregação de Paulo de 3 anos e meio, quase 120 mil almas se converteram a Cristo. Ei, o inverno está passando na vida dela. Olhe para cá você, deixa. É o fogo de Jeová pegando, olhe para cá. 120 mil almas. Hoje se chama Turquia. Feito um censo há 1 ano e meio atrás, menos de 500 crentes na Turquia. Eu estive no Japão alguns dias atrás. O pastor Cicino vai estar lá também numa grande conferência agora. E lá no Japão, as igrejas brasileiras crescem, é um fenômeno. Mas os japoneses, olhe para mim, os japoneses não conhecem Cristo. Não há quem consiga romper a barreira que os separa do amor deste Cristo. Eu entrei dentro daquele país e eu fiquei assustado com a submissão dos orientais. Um povo simples, que sorri para você todas as horas, que te cumprimenta quase encostando a cabeça no chão. Você entra numa loja, eles podem estar passando pelo que for, eles sorriem, só sorriem, só sorriem. Eu disse: Jesus, como é que esse povo não é salvo? Eu estive pregando na cidade de Worcester, escreve-se Worcester, a cidade onde nasceu o reverendo Moody. 200 igrejas estão naquela cidade, uma a cada 100 metros. Não há 100 crentes em cada igreja. Um homem que levou 1 milhão de almas a Cristo. Olhe para cá. Há 1 mês atrás eu pregava na ilha de Martha's Vineyard, na Nova Inglaterra. O tabernáculo de John Wesley está erigido a alguns metros do lugar onde eu preguei.
E o congresso foi tanta bênção que é televisionado e mandado para toda a ilha, que os americanos ligaram para o pastor, foram na casa do pastor e disseram: pastor, deixa os brasileiros acenderem essa chama, porque as nossas igrejas só têm velhos. E o pastor disse: qual o erro de vocês? Ele disse: nós não falamos desse Jesus para os nossos filhos. Os nossos filhos não conhecem esse Cristo. Mas quando eles veem o programa da igreja brasileira, eles não entendem assim: mas papai, mamãe, o que é isso? What happened? O que está acontecendo ali? E nós estamos falando para eles que isso era o que aconteceu nesta ilha quando John Wesley pregava aqui. Ei, brasileiro, eu já preguei aqui várias vezes e vou fazer de novo. Por favor, me mostre o seu braço. Me mostre o seu braço. Por gentileza, me mostre o seu braço. Me mostre o seu braço, pastor. Me mostre ele. O que é que corre no seu braço? O que é que você tem aí nas suas veias? Não ouvi direito. Sangue de verdade. Porque alguns parecem que têm fios elétricos nas veias. Parece que são robôs, que não sentem ou fingem que não sentem, que não abrem as portas e nem fecham, ficam em cima do muro ou em cima da janela. Vai cair desse pedestal a qualquer hora. Você não tem só um sangue nas veias, você tem sangue de brasileiro. Não, você não entendeu? Eu repito, você tem sangue de brasileiro. Pergunte para mim o que significa isso, pastor. Você não tem um sangue puro. O brasileiro é uma mistura, pastor Cizinho, é a mistura mais linda do mundo. Olhe para mim, branco, do cabelo ruim, do nariz achatado. E não tem um negro na minha família. Feliciano é espanhol, meu pai era português. Olha do seu lado, você vai ver um negro dos olhos verdes, um cabelo liso, um japonês loiro. Olha do seu lado, você vai ver uma miscelânea de gente. Que é isso? O Senhor diz: filho, eu dei para os brasileiros um sangue misturado, para eles carregarem no sangue deles a responsabilidade do avivamento mundial. Todas as nações da terra vão receber o avivamento que vai sair do Brasil. Eu não estou fazendo uma utopia maluca, não estou aqui falando coisas que não vai acontecer. Eu estou olhando para a esperança espiritual do planeta Terra. Deus vai te levantar. Você quer? Acotovele seu irmão, diga: você quer? Não grite para ele: você quer? Não dê um berro no ouvido dele de: você quer? Diga: então prova que quer. Então prova que quer. Prova que quer. Prova! Prova que quer! Doutor Marcelo Brunner, venha cá, por favor. Eu, somente eu, te tirei daquele lugar que ninguém dava nada. Somente eu, fiz você concluir a sua faculdade. Fui eu quem te coloquei em alto escalão naquele governo. Fui eu quem te dei o nome que te dei, e vou fazer mais. Vai haver um reboliço na sua casa tão grande que você receberá asas das suas costas para voar. Vai levantar uma multidão de gente santa naquela terra. E quando abrires a sua boca como jurista nesse país, vou eu te dar o coração dos homens. Recebe hoje uma capa nova. Você não conhece ele, um dia você vai conhecer. Ramasha Karabasúria. Ramanagaturi Karamalabasharabaga. Pegue na mão do seu irmão. Cadê o meu paletó? Me chame de louco. Fale o que você quiser. Eu já passei dessa fase de ter que provar alguma coisa para alguém. Não tente entender. Coisa espiritual não se entende. Coisa espiritual se aceita. Se aceita. Recebe. 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 Deus me deu uma
uma visão de olhos fechados, só que não é aqui para dentro, é lá para fora. Você que está assistindo pelo telão, cadê? Você que está assistindo pelo telão, levante as mãos para cima. Há uma nuvem de impacto de Deus, profética, derramando uma essência de consagração aí. Receba da mesma glória que está aqui dentro. Agora, já! Timóteo, traz a minha capa antes que o inverno chegue. Se há verdade nas palavras que eu estou pregando, Pai, prepare o coração dos seus filhos. Prepare o coração da sua igreja, Pai. Da mesma unção que opera na minha vida, da mesma capa de autoridade que eu recebi do Senhor, da mesma unção que repousa no ministério que o Senhor me confiou, onde houver alguém que acredita, dê parte com eles agora, derrama sobre eles agora, já! Pegue no braço do seu irmão, feche os olhos. Um vai puxar o outro. Senhor, os gansos do Senhor estão voando. Estão levantando voo, fugindo do inverno. Estamos fugindo do inverno. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio, é real a sua presença aqui neste lugar. Levante a sua mão, você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado, você está sendo tocado, você está sendo renovado. Ele está aqui, Ele está aí, Ele já chegou. Você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado. Sinta Ele aí, irmão. Sinto Ele aqui. Sinta Ele aí, porque Ele veio. Eu sinto Ele aqui. Sinta Ele aí, porque Ele veio. Esse é o ano da graça. Receba um milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba um milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba um milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba um milagre, receba a unção e a libertação. Ai, Jesus, quem pode Porque dar um Ele grito? veio. Quem pode dar um grito de glória? Ele está aqui. Chacoalhe suas mãos, chacoalhe suas mãos. Dê meia volta e escolha alguém do seu lado. Eu queria que os itinerantes que estão aqui, que eu convidei, fizessem um ato agora de graça. Olhasse do seu lado. Tem muita gente que quer ser como a gente. Queria que depois dessa oração você colocasse a mão sobre esses irmãos e orasse com eles. Abraçasse pelo menos uns 10 pastores. Repartisse a sua capa de unção sobre eles. Deus, coloque uma brasa de fogo nessas mãos agora. Onde os seus filhos tocarem, reparte com os demais a unção que está sobre eles. Agora.
dizendo que já vem a salvação. Meu Deus! Incendiou tudo! Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores. Valeu, pastor Cizinho! Anunciando. Mais Voltando, relevante a sua mão, diga: ele vem, ele vem, ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a cometa passa ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia, aleluia. Estes são os dias de Ezequiel. Mais um! Os ossos voltaram a andar abaixo e derramar. Estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Diga: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Meu Deus, eu posso ouvir o coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante voo! Agora não há Deus como Jeová, 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 não há o exército do Senhor agora, não há Deus como Jeová, aleluia, não há Deus como Jeová. Faz esse lugar estremecer mais uma vez, dizendo que ele é grande.